Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí mais uma vez esperando chegar mais uma final dentro dessa Série B, né, meu amigo? Pô, aquele jogo contra o Londrina foi tratado como uma final, agora esse contra o Sport. É um jogo maior do que a final de Copa do Mundo pro Vasco, cara. Só a vitória interessa pro Vasco tentar garantir esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do que dizem os matemáticos, quais as porcentagens de chance de acesso do Vasco. Vamos falar aqui do jogador revelado pelo Vasco, Douglas Luiz, e também vamos falar da situação do Andrei Santos e o interesse do Barcelona, que teria feito até proposta para o jogador. Vamos falar bastante disso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu a galera que tá sempre aí acompanhando, assistindo nossos vídeos aqui. Bom, pessoal, de acordo com os sites especializados aí na matemática, nos cálculos aí da porcentagem de acesso do Vasco, a probabilidade do Vasco retornar à elite do futebol atualmente varia entre 63,9% e 74%. De acordo com o site Chance de Gol, o Vasco tem 68,3%, o Infobola 74% de chances e o site Probabilidades no Futebol e Universidade Federal de Minas Gerais dão ao Vasco 63,9% de chances de retornar à elite do futebol. Obviamente, se o Vasco vencer o Sport, essa porcentagem irá bater lá na casa dos 90%, porque o Vasco vai ter um confronto direto e o famoso jogo de 6 pontos, né? Vai tirar um adversário aí gigante da briga por esse acesso para essa quarta vaga e o Vasco vai se consolidar mais ainda dentro do G4. E além disso, vale ressaltar mais uma vez que o Grêmio e o Bahia irão se enfrentar nessa rodada. Logicamente, um dos dois não irá pontuar, ou se os dois pontuar, vai ser somente um ponto, né? E se o Vasco vencer o Sport, chegará à terceira colocação, ultrapassando o Bahia, deixando esse problema aí com o clube baiano, né? E a gente espera que o Vasco consiga vencer o Sport. Um jogo difícil, o Sport vai tratar essa partida muito mais do que uma final, porque ele precisa vencer o Vasco se quiser ter chance de voltar à elite do futebol. Porque se o Sport perde, acabou para eles, não vai ter chance nenhuma de retornar à elite do futebol. Somente um milagre para o Sport conseguir essa quarta vaga. E para o Vasco vai consolidar mais ainda as chances de voltar à elite do futebol, que é o que interessa pra gente, né, velho? O Vasco tem que vencer esse jogo a todo custo. Só a vitória interessa aí no próximo domingo. Esse jogo vai ter transmissão da Rede Globo, do Sport TV e também do Premier Clubes. O jogo vem sendo tratado aí como um dos mais importantes do final de semana, se não o mais importante aqui no cenário nacional, e só a vitória interessa para o Vasco. Muito provavelmente para essa partida, na escalação, devemos ter o Miranda jogando como lateral direito. Vários meios de comunicação noticiam que o Miranda pode ser sim o titular dessa lateral. Caso ele não jogue, existe a possibilidade sim do Danilo Boza jogar deslocado na lateral direita. E na zaga possivelmente teremos o retorno do Juan Quinteiro jogando ao lado do Anderson Conceição. Na lateral esquerda o Edmar segue como dúvida, mas ele provavelmente deverá estar à disposição do Jorginho para esse jogo. Não talvez para os 90 minutos, mas algum tempo do jogo ele deverá entrar ou iniciar jogando. Eu acho que o Jorginho vai tentar ao máximo colocar o Edmar nesse jogo, porque é um lateral de origem, né? Já é um lateral que conhece a posição, do que improvisar logo de cara no primeiro tempo o Luiz Henrique. Talvez ele vendo como que vai sair o time do Vasco no primeiro tempo, se o Vasco tiver um pouco mais de segurança, quem sabe até sair vencendo no primeiro tempo, ele faça essa alteração, tira o Edmar, que pode até mesmo agravar a lesão do atleta, e coloque aí o Luiz Henrique. Meio campo ainda tem a dúvida entre os torcedores do Vasco, né? Se joga o Nenê ou o Alex Teixeira. O Alex Teixeira que foi o grande responsável pelaquela virada histórica contra o Operário. Hoje o Alex Teixeira é um reserva de luxo, né? Só que o Nenê não vem jogando nada, né? O rendimento dele caiu demais, como a gente falou no vídeo mais cedo, o rendimento do Nenê desapareceu e a gente espera que, quem sabe, o Jorginho dê uma oportunidade novamente ao Alex Teixeira como titular na equipe do Vasco, porque ele foi bem naquele jogo importantíssimo que foi aqueles 3 pontos contra o Operário. Podemos ter um Vasco entrando em campo com o Thiago Rodrigues na lateral direita, Danilo Boza ou Miranda, a zaga Danilo Boza ou Quinteiro, ao lado do Anderson Conceição, a lateral esquerda Edmar ou Luiz Henrique, o meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, muito possivelmente o Nenê garantido como titular, um ataque Marlon Gomes, Eguinaldo e também o Figueiredo. Esse será o provável Vasco
que enfrentará o Sport às 4 horas da tarde nesse domingo. Só vitória interessa, meu amigo. Vamos torcer demais aí e vamos secar muito também para que o Bahia perca na rodada e o Vasco, quem sabe, ultrapasse o Bahia chegando à terceira colocação. Na minha opinião, o ideal seria um empate, né? Porque o Grêmio também não iria se distanciar tanto e o Vasco poderia até mesmo ter a chance de terminar a Série B na segunda colocação. Deixa aí embaixo qual o seu palpite para Vasco, Sport, Sport e Vasco. Na minha opinião, vai ser 1 a 0 Vasco. Gol do Figueiredo, aquele chutaço de fora da área. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias do Vasco. O meio-campista Douglas Luiz renovou seu contrato com o Aston Villa até 2026. Existia uma grande possibilidade do jogador revelado pelo Vasco ser transferido para um outro clube na próxima janela de transferências. Na metade desse ano, o jogador quase trocou o Aston Villa pelo Arsenal. Infelizmente, para nós e para o Vasco, né, o jogador continuou no Aston Villa. Por que eu falo infelizmente? Porque o Vasco iria receber uma boa grana em caso de uma transferência do atleta para algum outro clube, né? Vale ressaltar que a Juventus também estava querendo a contratação do jogador, só que eu acho que o fator família e ele também está num relacionamento muito sério com a jogadora do Aston Villa, fizeram com que ele permanecesse no clube inglês por mais tempo, renovou o contrato até 2026. O Vasco não irá receber aquela porcentagem por ser o clube formador do atleta, né? Quem sabe em janeiro apareça aí um clube querendo pagar a multa do jogador, até mesmo fazer uma proposta irrecusável e ele troque de time e o Vasco ganha uma boa grana com essa transferência aí, assim como já recebeu muita grana com diversos jogadores, inclusive o próprio Philippe Coutinho, que foi o último jogador que saiu do Barcelona para o Aston Villa. Bom, pessoal, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco teria recusado propostas do Barcelona e também do Bournemouth da Inglaterra pelo volante Andrei Santos. As únicas propostas concretas que chegaram foram desses dois clubes. O Barcelona ofereceu cerca de 10 milhões de euros e o Bournemouth ofereceu 9 milhões de euros. Obviamente, as duas propostas foram recusadas por se tratar de um jogador muito qualificado e a multa rescisória do jogador é 50 milhões de euros, né? Talvez se fosse no Vasco do ano passado, do ano retrasado, certamente o Andrei Santos estaria vendido para o Barcelona, que ofereceu 10 milhões de euros, né? Se fosse o Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, ele teria vendido o Andrei Santos se não tivesse a perspectiva também de uma criação da SAF do Vasco. Além desses dois clubes, o Vasco teria recebido consultas aí do Mônaco e do Arsenal e do PSG, que monitoraram aí periodicamente o jogador. Logicamente, fora o Newcastle, né, que é o clube que demonstra o maior interesse na contratação do jogador. Os outros times querem um atleta meio que de graça, né? O Vasco não vai fazer isso, não vai vender o jogador a preço de banana, como foi vendido inúmeros jogadores num passado recente no nosso clube. Agora temos dinheiro, temos um poder maior de negociação e, obviamente, os jogadores irão permanecer mais tempo vestindo a camisa do Vasco. Isso é muito bom, né? Porque a gente aproveita muito os craques que o Vasco vem revelando e que eles desenvolvam mais a cada dia e que sejam campeões também no futuro próximo aí com a camisa do Vasco, né? A gente pouco vê os craques que o Vasco revela jogando aí bem com a nossa camisa. Os caras fazem 19, 20 anos, já estão vendidos pro futebol europeu. Foi assim com o Paulinho, né? O jogador que infelizmente saiu do Vasco muito cedo. Ele teve aquela lesão no braço, né? No jogo contra o Cruzeiro, na Libertadores, lá em 2018. E isso emperrou também que ele jogasse mais partidas pelo Vasco. Só que o Vasco vivia um período muito crítico e precisava vender jogadores e acabou vendendo ele a preço de banana pro Bayer Leverkusen na época, sendo que era um jogador para se transformar num cracaço. Infelizmente ele não teve vida fácil no Bayer Leverkusen, tiveram várias lesões e agora está sendo cogitado o retorno dele ao Vasco. Quanto a esses jogadores que o Vasco vem revelando agora, Andrei Santos, Marlon Gomes, Aguinaldo, a gente espera ver eles muitos anos ainda com a camisa do Vasco. Deixe nos comentários o que você achou dessas propostas feitas tanto pelo Barcelona e também pelo Bournemouth, time da Premier League. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando, galera, que eu tô mandando vídeo novo lá no meu segundo canal do Vasco, Danilo Vascaíno. Link tá aqui na descrição. Se inscreve lá pra ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos. Tamo junto e é nóis!